Acorda Vascaíno é um oferecimento da 1xBet. A 1xBet que é parceira também aqui do canal AV+. Você tem bônus de R$3.000 e a palavra promocional AV+, AVMAIS, para dobrar na sua primeira aposta. Primeiro comentário fixado aqui no chat, você tem um link. Use-o e você vai poder ganhar o seu dinheiro. A 1xBet paga bem, paga rápido, uma das grandes empresas que movimenta dinheiro em todo o mundo. Casa de palpites 1xBet é parceira aqui do canal AV+, e do Acorda Vascaíno. Olá, bom dia para você que nos acompanha aqui no AV+, nesse Acorda Vascaíno, dia 6 de maio de 2024, segunda-feira, e o torcedor do Vasco, mais uma vez de cabeça inchada. Nem era para eu estar dando bom dia, né? Mas, infelizmente, essa é a situação. Quarta derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro, ontem 1-0 para o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, e a perspectiva que é muito pequena, ou praticamente não existe. Torcedor bem desanimado com esse início do Vasco no Campeonato Brasileiro, empate com o Fortaleza pela Copa do Brasil e tal, deu uma animada, mas, mais uma vez, muita sorte, 4 bolas na trave, o Vasco perdeu um jogador logo no início, o Hugo Moura foi expulso antes dos 15 minutos do primeiro tempo, a gente falou muito sobre isso no pós-jogo ontem, no canal Atenção Vascaínos. Mas hoje o papo é aqui no Acorda Vascaíno, no AV+, e eu já faço aquele convite, deixa o seu like, é sempre muito importante. E se inscreva no nosso canal, a cada semana que passa o AV+, está crescendo, e isso é muito importante pra gente, traz muita alegria, muita satisfação. Compartilhe esse link, pegue, copie e envie para os grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Faça parte também do AV+, sempre com conteúdos especiais, um corte na parte da tarde, a resenha do meio-dia, de terça a sexta, segunda-feira não tem, com o Sérgio Kindi, além de outras transmissões importantes. Bem, falando mais uma vez sobre o que aconteceu ontem em Curitiba e essa falta de perspectiva para o Vasco melhorar. Isso passa, para mim, pela chegada do novo técnico. Tá demorando demais. O Vasco, desde que demitiu o Ramon Dias, ou o Ramon Dias pediu demissão, naquele jogo com o Criciúma, já tinha que ter passado domingo pensando, planejando no novo técnico. O Pedro Martins chegou, novo diretor executivo, já teve o jogo com o Fortaleza, então o Vasco já tinha que ter um nome definido. O que a gente tem de informação é que houve, inclusive, algumas sondagens e algumas entrevistas. Isso chega a ser bizarro, né? Porque o Vasco precisa urgentemente de um técnico. O Vasco precisa de um técnico que organize taticamente a equipe, que consiga montar uma estratégia mínima de jogo, pelo menos para que haja uma solidez defensiva, o Vasco consiga construir algumas alternativas, tenha mais critério, defina um time. E a gente até falou muito sobre isso ontem. Chega a ser covardia com o Rafael Paiva, que é um técnico do Sub-20, um técnico de categoria de base, que foi colocado, né, nessa função interinamente nessa semana com 2 jogos complicadíssimos, o Fortaleza fora de casa e o Atlético Paranaense também fora de casa, um pela Copa do Brasil e outro pelo Campeonato Brasileiro. E, claro, tem a culpa, né, a gente faz as críticas, algumas escolhas erradas. Por exemplo, um esquema que deu certo com os 3 zagueiros contra o Fortaleza, o Vasco apresentou uma consistência defensiva melhor. E aí ele desfez esse esquema, sem mais nem menos, para o jogo com o Atlético Paranaense, poderia ter mantido, feito uma simples troca ali de um atacante para um jogador de meio campo, um atacante de mais velocidade, de mais intensidade do que o Ryan, mas a gente precisa criticar, mas entender também que o Rafael Paiva está ali de maneira interina, que falta um comando de novo, falta alguém que assuma isso. E aí a gente coloca na conta do Lúcio Barbosa, principalmente. O Pedro Martins chegou agora há pouco, mas poderia já ter sido apresentado, já ter assumido essa responsabilidade na semana de trabalho, no jogo com o Fortaleza e também ontem contra o Atlético Paranaense. Então chega a ser até covardia cobrar muito do Rafael Paiva. De qualquer forma, a perspectiva é pequena, como eu disse. O Vasco de novo terá uma semana de trabalho. Isso não aconteceu com o Rafael Paiva ainda, só com o Ramon Dias antes daquele jogo com o Criciúma, que ele fez tudo errado também, o Vasco foi goleado. E agora o próximo desafio é o Vitória, em casa, no próximo fim de semana, domingo, em São Januário. E o Vasco precisa urgentemente, já era para ter anunciado um técnico. Não na última semana, se não conseguisse, mas nessa semana, já iniciar essa trajetória de segunda-feira, de reapresentação e tudo mais.
O Vasco está voltando só nesta segunda, mas que fosse no treino de terça, para ter pelo menos a semana cheia de trabalho. Então acho, assim, uma irresponsabilidade por parte das pessoas que comandam hoje o clube, deixar mais uma vez o Rafael Paiva nessa semana, não pela qualidade dele, mas porque é um técnico interino. O Vasco precisa de um técnico de mais peso, de mais força, que assuma essa responsabilidade, que consiga tirar algo mais desse elenco, que não é tão bom assim, mas também não é tão ruim, a ponto do Vasco ser desorganizado como foi nesses últimos jogos. Tá certo, contra o Fortaleza, defendeu bem, mas criou muito pouco. Contra o Atlético Paranaense, melhorou no segundo tempo, por incrível que pareça, com um a menos. Claro que prejudicou a expulsão do Hugo Moura, prejudicou muito. De qualquer forma, é preciso melhorar essa perspectiva. O torcedor não está enxergando uma luz no fim do túnel, pelo menos nesse momento. Mais uma vez, muita demora para contratar esse treinador e fazer com que o Vasco tome um rumo novo no Campeonato Brasileiro, porque até agora são 5 jogos disputados, 4 derrotas para Bragantino, Fluminense, e até jogou ok. Criciúma foi uma vergonha. E Atlético Paranaense poderia ter sido goleado se não fosse a trave ajudando ali e também o Léo Jardim. Valeu, rapaziada. Esse foi mais um Acorda Vascaíno aqui no Ave+. Refaça o convite. Deixe o seu like, curta esse vídeo, compartilhe o link para os grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook e se inscreva no nosso canal. É muito importante, a gente está crescendo a cada dia que passa. Esse é o Acorda Vascaíno, sempre bem cedinho aqui no Ave+, comigo, com o Jean Faísca ou com o Flávio Dias. Até a próxima, rapaziada. Bom dia a todos.